Nesta segunda grande reportagem, retratamos a história da Inquisição na Diocese de Cabo Verde, com enfoque nos seus elos com o episcopado cabo-verdiano. Tomamos como baliza cronológica o período que se estende de 1646 a 1821. Aqui também falamos da Inquisição portuguesa, estabelecida em 1536, e tinha por objetivo principal conter os desvios à fé católica. Um trabalho académico baseado nas fontes preservadas nos arquivos comprova que casos como a sodomia ou a homossexualidade, a feitiçaria, a bigamia, a solicitação, entre outros, são alguns casos que foram registados aqui em Cabo Verde e os réus condenados. Esta grande reportagem traça igualmente uma síntese da trajetória do Santo Ofício português e da violenta perseguição durante os séculos XVI e XVII. A imagem que temos da Inquisição é aquela que é muito espelhada nos filmes. Uma visão romanceada e também real, com foco numa máquina severa, com práticas de tortura, castigos e mortes na fogueira. São casos que marcaram os quase 300 anos de uma poderosa instituição. A Inquisição, estabelecida definitivamente em Portugal em 1536 e caracterizada pela sua desumanidade. É claro que existiu e aconteceram essas atrocidades. A morte pela fogueira, os castigos mais severos, mas também a Inquisição teve um outro lado. Este outro lado está retratado numa longa e rigorosa investigação arquivística da historiadora Matilde dos Santos e traz à tona uma imagem reconstruída e um pouco distante daquela que é retratada na sétima arte, ou seja, nas telas do cinema. Tomando como cenário a Diocese de Cabo Verde, Matilde dos Santos analisa a atividade da Inquisição no arquipélago atlântico e na costa da Guiné, combinando-a com o desempenho dos bispos no governo da Diocese. O estudo abarca o arco cronológico que vai desde 1646 até a extinção da Inquisição em 1821. Nós estamos a falar de um tribunal eclesiástico, com poderes delegados do Papa e que funcionou também numa outra vertente mais persuasiva, também mais pedagógica, em que reúne todo um conjunto de informações, de imposição também da própria instituição na sociedade, de uma defesa muito mais vincada, defesa da fé, dos princípios da fé da Igreja Católica. Então estamos a falar desta imagem que nós conseguimos reconstituir a partir da investigação arquivística. É claro que essa imagem romanceada do cinema, ela também aconteceu na realidade. O estabelecimento da Inquisição em Portugal resulta de um processo longo de negociação entre os reis portugueses e a Cúria Romana, iniciado em 1515 e retomado em 1525. As negociações foram iniciadas no reinado de Dom Manuel I, já que o monarca pediu a autorização à Santa Sé para a criação de um tribunal aos moldes do castelhano, a fim de averiguar os desvios à fé praticados pelos cristãos novos. Os trâmites para o acordo se deram por um período de aproximadamente 32 anos e marcados por momentos de progresso e retrocesso. A Inquisição, enquanto um tribunal eclesiástico com poderes do Papa, foi definitivamente implementado em Portugal em 1536. Tratava-se de um tribunal misto, ligado a um poder secular, pois cabia ao monarca solicitar o poder junto do Papa, e eclesiástico, porque era o Papa quem autorizava e suspendia o poder. E a qualquer momento o Papa podia suspender esse tribunal, como
houve um determinado período em que o tribunal foi suspenso. A Inquisição era um tribunal com uma boa organização, muito bem concebida e moderada para a sua época. Este tribunal, que veio a surgir depois, apoiava o Tribunal Episcopal, que já existia antes dentro da Igreja, e fazia o controle da população religiosa católica. Havia a figura do Inquisidor-Geral, que era proposto pelo rei e nomeado pelo Papa, e depois os inquisidores para cada tribunal. Portugal tinha um tribunal de Lisboa, outros em Coimbra e Porto. A investigadora Matilde dos Santos salienta que em Cabo Verde nunca houve um tribunal de Inquisição. Contudo, ainda que com uma organização eficiente, o tribunal conseguia atuar. Mas no caso de Cabo Verde, como nunca houve, no caso do Império, por exemplo, e no caso de Cabo Verde, nunca houve um tribunal físico em Cabo Verde. Então, como é que funcionavam as coisas? Cabo Verde estava sob a jurisdição do Tribunal da Inquisição de Lisboa. Nós temos essa figura do Inquisidor-Geral que dirige e controla toda a Inquisição e também subdelega os poderes. Depois nós temos os inquisidores nos diferentes tribunais e a nível do Império, somente em Goa em que houve um tribunal físico com a mesma máquina burocrática das existentes em Portugal. Por exemplo, nem o Brasil, com a sua extensa complexidade geográfica, teve um tribunal físico. Também o Brasil estava sob a jurisdição do Tribunal da Inquisição de Lisboa. Inicialmente, o Tribunal da Fé em Cabo Verde não contava com agentes nomeados pelo Tribunal da Inquisição. Só mais tarde, em meados do século XVII, Cabo Verde teve agentes nomeados pela Inquisição a trabalhar na diocese e em colaboração com as autoridades locais. Daí a importância do episcopado, dos bispos, essa colaboração com os poderes locais existentes em Cabo Verde é que fizeram com que a Inquisição atuasse em Cabo Verde ao longo da sua história. Porque foram poucos os seus funcionários próprios. Eu vou só dar exemplo de alguns funcionários, porque nós falamos da figura do Inquisidor-Geral, nós temos os inquisidores, temos os comissários, familiares, qualificadores, uma série. Mas eu só vou dar exemplo daqueles que foram nomeados aqui em Cabo Verde ou que foram delegados. Basicamente, eram agentes que já se encontravam em Cabo Verde e que acabaram por ser nomeados também como agentes habilitados, porque tinham que ser agentes habilitados do Santo Ofício. De acordo com Matilde dos Santos, mesmo na ausência de agentes e sem uma estrutura física, a Inquisição funcionou e conseguiu impor-se em Cabo Verde. Foi através das autoridades já existentes em Cabo Verde. Quando nós falamos de autoridades, falamos sobretudo de eclesiásticos, os que estavam ligados à Igreja, e também os seculares, porque os seculares também colaboravam com a própria Igreja, sobretudo na questão das prisões. A Igreja, sobretudo o episcopado, os bispos, e na ausência dos bispos, nós estamos a falar dos capitulares e dos outros elementos da Igreja, é que davam esse apoio. Sobre os casos registados em Cabo Verde, a investigadora Matilde dos Santos diz: só para se ter uma ideia, um primeiro caso da Inquisição que nós conhecemos até atualmente, porque poderão surgir mais tarde, porque a investigação pode nos pregar sem partida. Por isso, quando falamos de informações credíveis e fidedignas, é até o momento. Ou seja, até a nossa entrevista de hoje. Pode ser que amanhã surja algo novo, mas até o momento a existência do primeiro caso, o primeiro caso em que nós conhecemos em Cabo Verde é de 1543. Ou seja, poucos anos após a implementação da Inquisição em Portugal, que foi em 1536. Ou seja, de 36 a 43 já tínhamos um primeiro caso em Cabo Verde. Neste período foi instaurado um primeiro processo de Inquisição em Cabo Verde. E trata-se de quem? Trata-se de uma senhora, que é Branca Dias, e que tinha vindo de Portugal na acusação, primeiro caso de judaísmo. Ela foi acusada porque ela é cristã nova e tinha sido batizada no batismo forçado que tinha ocorrido em Portugal em 1497. Porque também, após a implementação da Inquisição em Lisboa, houve muitas pessoas que saíram e fugiram também à própria Inquisição em Portugal, foram para o Império. Daí a Inquisição
prestar atenção também para os diferentes espaços do Império. E Cabo Verde era um ponto estratégico a nível da navegação, para a costa da Guiné e também para outras passagens. As autoridades locais em Cabo Verde solicitaram o estabelecimento da Inquisição, informaram a Inquisição em Lisboa da existência de muitos cristãos novos em espaços estratégicos como as alfândegas, onde deixavam passar outros cristãos novos e judeus. Cristãos novos eram judeus que, a partir de 1947, antes da implementação da Inquisição em Portugal, foram submetidos ao batismo forçado decretado por lei. O termo cristão novo era utilizado por oposição aos cristãos não judeus, ou seja, cristãos velhos. Muitos eram judeus obrigados a adotar a doutrina cristã para continuarem vivendo no reino e serem inseridos na sociedade que renegava as suas tradições. Uma grande parte de cristãos eram de famílias com um forte poder econômico e isso tinha as suas implicações. Tendo em conta o poder econômico dos judeus em Portugal, estes, para não serem despachados de qualquer maneira, encontraram a alternativa, que era o batismo forçado dos judeus. Ou se convertiam ou tinham que sair num mês e deixar os filhos menores de 14 anos. Era uma forma de impedir a saída e a maioria se deixou batizar. Em 1773, com o Marquês de Pombal, passou-se uma nova prerrogativa régia que extinguiu a distinção de cristãos velhos e cristãos novos. As pessoas que se converteram durante a história da Inquisição eram vistas com muita desconfiança e toda a vida da população era vigiada e ocorriam muitas denúncias, explica Matilde dos Santos. Se nós analisarmos, por exemplo, os processos, conseguimos ver pelas denúncias, e às vezes até eram os empregados que também os denunciavam. Olha, os nossos patrões guardam os sábados, vestem roupa lavada, não comem determinado tipo de... não comem carne, ou seja, uma série de regras que eram consideradas contrárias à própria norma da Igreja Católica. A Inquisição atuava não somente por questões religiosas, mas também por motivações sociais e políticas. E era prática a Inquisição analisar sempre minuciosamente as denúncias antes de avançar com qualquer processo. Temos muitas denúncias que não resultaram em processos. Quando eu digo que a Inquisição é muito mais do que aquilo que nos apresentam, às vezes, nos romances ou às vezes nos filmes, é todo esse processo burocrático, porque a Inquisição só atuava contra os cristãos ou aqueles que se converteram para a religião cristã. Os outros não tinham jurisdição para atuar sobre as outras religiões, sobre as pessoas que não se tinham convertido. Então também esse é um dos aspectos que é preciso também ter presente, porque às vezes nós pensamos que a Inquisição atuava sobre todo mundo. Não, é só sobre os cristãos. A historiadora e investigadora Matilde dos Santos destaca que durante quase 3 séculos havia uma relação permanente entre o episcopado e a Inquisição em Cabo Verde. Essa cooperação permitiu com que, por exemplo, os processos fossem iniciados, a instrução dos processos, ou seja, em Cabo Verde, o episcopado, quando nós falamos do episcopado, estamos a falar do bispo, da personalidade do bispo. Enquanto os bispos vinham já, muitos deles, com poderes delegados, os bispos já traziam essa incumbência, essa delegação do poder. No caso, por exemplo, nós temos informação do primeiro bispo residente em Cabo Verde, Dom João Parvo, o primeiro bispo residente em Cabo Verde, em que ele traz esse poder e subdelega no Dião da Sé. Subdelega esse poder no Dião da Sé, que é o Dião da Sé que depois conduz todo esse processo, por exemplo, de Branca Dias, em que faz interrogatórios aos inquiridos, faz uma série de diligências até se constituir o processo, o auto, para depois ser enviado para Portugal. Por que é que eu digo que esta colaboração foi muito estreita? Porque também havia regras.
Inicialmente, os bispos não deveriam enviar os réus junto com os autos. O procedimento era desta forma: enviar o auto primeiro, para a Inquisição analisar se aquele caso poderia ser instaurado o processo, se aquela denúncia podia ou não justificar a instauração de um processo. Inicialmente não foi isso que aconteceu em Cabo Verde. E, curiosamente, poderiam até entrar em choque, mas não foi. Porque também a própria Inquisição estava numa fase de implementação e acabou por, depois, foi aconselhando. Então, os bispos posteriores foram tentando. Porque também o argumento nós enviamos os autos juntamente com os presos, evitando, por exemplo, a fuga. Nós também não tínhamos a própria condição, por exemplo, no caso da Branca Dias, nós não temos aljube, não temos a prisão para as mulheres, no caso da Igreja nós não temos, então temos que enviar, logo para evitar essa questão da fuga. Na sua perspectiva, Matilde dos Santos salienta que, por um lado, a ação que o episcopado tinha de disciplinamento e confessionalização, que era essencial para a Inquisição, e, por outro, a ação do Santo Ofício, que cedo quis contar com o apoio da rede diocesana para se afirmar. Matilde dos Santos diz que os bispos tiveram um papel muito importante, porque tinham como incumbências as visitas pastorais e a própria Igreja, de acordo com o Concílio de Trento, era obrigada a cumprir o calendário com visitas anuais a todas as dioceses. E o que é que acontecia nessas visitas? Era um dos mecanismos onde detectavam os casos. Porque é durante essas visitas em que acabavam por ter essas informações. Porquê? Porque a própria Inquisição tinha também os seus visitadores. Mas em Cabo Verde foram nomeados 2, não chegaram. Fizeram um contorno pelo Brasil e não chegaram visitadores da Inquisição. Porque nós temos visitadores do Episcopado, que tinham essa incumbência, e depois nós temos visitadores da Inquisição. Mas nesse caso, no caso de Cabo Verde, foi sobretudo os visitadores do Episcopado que funcionaram e que deram grande parte das acusações que deram origem a processo foram durante as visitações a nível do Império. A nível do Império, não, a nível da Diocese de Cabo Verde. A nível da Diocese, nessas visitas acabavam por descobrir vários casos e que muitos deles acabaram por dar origem a processos. Citando casos específicos registados em Cabo Verde e os principais alvos da Inquisição, Matilde dos Santos destaca concubinagem, amancebamento, solicitação, feitiçaria, entre outros. Explica que as denúncias chegavam a uma centena e eram largamente superiores aos processos instaurados que ficavam na escala das dezenas. Mas no caso de Cabo Verde, para responder à sua pergunta concretamente, os alvos privilegiados inicialmente foram os cristãos novos, sobretudo. Mas, ao longo da própria mudança, da própria máquina inquisitorial, mas mesmo quando os alvos eram preferencialmente os cristãos novos, nós fomos tendo outros casos, que eu vou dar exemplos, como bigamia. E bigamia também tinha jurisdição mista. Quando diz jurisdição mista, também o episcopado podia atuar sobre a bigamia. Mas o que é que faziam? Mesmo nos casos em que os bispos podiam atuar, enviavam os casos para a Inquisição. Porque começou a ser regra, não só em Cabo Verde, mas também por todo o Império. Mesmo os casos em que os bispos podiam julgar na diocese, tinha jurisdição para o fazer, criou-se o hábito de remeter esses casos também para a Inquisição. Mas, por exemplo, no caso de Cabo Verde, para além dos cristãos novos, tivemos casos de bigamia, sim, pessoas que casavam mais do que uma vez, por exemplo. Mais do que uma mulher? Sim, às vezes aconteceu muito, sobretudo também com as pessoas que vinham degredados, porque tem esses casos também, as pessoas que eram exiladas. Por exemplo, deixavam lá a esposa, vinham cá e casavam novamente. Então temos vários casos desses. Caso de bigamia. Temos casos depois eles acabam por dar desculpa, que não sabiam que a esposa ainda continuava viva, toda essa história, mas chegavam aqui e faziam um novo casamento
e até serem descobertos. Então temos casos de bigamia, temos casos de sodomia, solicitação. Solicitação, o que é que se trata sobretudo? Estamos a falar de casos de padres, porque nós também tivemos padres que foram acusados e também instaurados processos na Inquisição. Nós temos casos de... E quando falamos de solicitação do que se trata? É no ato da confissão, os padres solicitavam as mulheres, é uma espécie, hoje nós diríamos, uma espécie de assédio sexual. Durante a confissão, durante o sacramento da confissão. E isso era crime. E nesses casos também nós encontramos, por exemplo, questão de mulheres, quando as mulheres às vezes apresentavam esses casos, para minimizar os problemas, às vezes diziam que eram as mulheres que incitavam os padres. Estas denúncias ocorriam e mereciam atenção imediata e dos meados do século XVII a século XVIII. Na sua investigação, Matilde dos Santos pôde constatar o registro de 2 casos cujas sentenças foram lidas nas missas de domingo em Cabo Verde. Eu não tenho assim um presente aqui a data, mas é de 1600 na década de 50, 1658, por aí, nós temos casos de 2 padres que foram, temos mais, mas sobretudo esses foram mesmo instaurado o processo e foram remetidos para Portugal para serem sentenciados. E o resultado da sentença era dada em Portugal, mas depois esse resultado devia ser lido durante a missa de domingo, que era para as pessoas que estarem presentes, para isso servir também para evitar, servir também às pessoas a não cometerem esse crime, ou seja, servir de exemplo para evitar que esses casos voltassem a acontecer. Mas nós estamos a falar de casos de solicitação, como eu já disse, de amancebamentos, de concubinagens, ou seja, caso de padres também que eram acusados de concubinagem, de amancebamento, e que tinham mulheres de forma assim muito evidente, sim, desregrado mesmo na própria sociedade, em que o que chamavam a atenção muito não se importavam, tinham as claras, era como se aos olhos de todos. Em Cabo Verde não há registro de casos de tortura, pelo menos até agora, esclarece Matilde dos Santos. Funcionou sobretudo como uma questão de imposição de regras, normas de conduta que se deveriam seguir. Isso não só em Cabo Verde, mas em todos os espaços onde a Inquisição esteve presente. Nós podemos dizer que, no caso de Cabo Verde, tivemos casos relativamente assim, mais brandos. A própria Inquisição portuguesa, ela própria, comparada com a Inquisição espanhola, é considerada mais branda. Ou seja, em que os casos de torturas foram mais leves. Aconteceram, mas foram mais leves. E no caso de Cabo Verde, também não temos, pelo menos até o momento, não temos essas informações desses casos mais severos. Nós temos mesmo as denúncias, os casos que foram ocorrendo, todo o processo até se chegar, porque no caso das torturas é quando os réus, sobretudo, negavam as acusações. Porque nós temos todo um primeiro período em que havia o segredo processual. Ou seja, os réus eram acusados, mas não sabiam de que estavam, eram presos e não sabiam por que estavam a ser presos. Não tinham essa informação. Podia até se suspeitar, eu posso estar... E a Inquisição tentava obter a informação do réu, mas o próprio réu às vezes não sabia o que se estava a passar. Então, esse segredo processual e também, às vezes, até os réus confessarem o crime, e fazia com que houvesse tortura. Porque se negassem as acusações, a Inquisição, mas havia uma frase mesmo muito interessante, a Inquisição não prendia ninguém sem antes provar as acusações.
porque havia todo um processo de inquirição. Quando recebiam a denúncia, não prendiam logo o réu. O que é que faziam? Faziam inquirição, ouviam várias pessoas, tentavam escutar várias pessoas para saber se aquela acusação não vinha do ódio, não vinha às vezes da relação de vizinhança. Por isso que eu digo que às vezes as pessoas não conhecem todo o funcionamento da própria instituição. O que é que procuravam fazer? Não quer dizer que os caminhos que escolhiam eram as mais corretas, mas procuravam confirmar se aquelas acusações que a pessoa estava a ser alvo era ou não verdadeira, ou não vinha de um processo de mau relacionamento na sociedade ou na comunidade. Procuravam. Então, quando se procedia à prisão, já pensava-se de antemão de que a pessoa exatamente tinha cometido aquele crime. O que é que faziam? Quando os réus não confessavam, procuravam obter essa confissão. E às vezes usavam a força para o fazer. Mas nos casos de Cabo Verde, quase sempre os réus acabaram por ou admitir ou, de certa forma, eu penso que esses dados acabaram por, de certa forma, evitar que se chegasse a esse processo de tortura. E havia réus que, mesmo com a tortura, não confessavam e ficavam mesmo. Porque a própria Inquisição também, a ideia não era depois levar a condenação, porque quando se condenava uma pessoa à fogueira, a Inquisição não era o triunfo da Inquisição, porque o triunfo da Inquisição era fazer com que a pessoa percebesse de que estava, por exemplo, tinha cometido heresia, ou seja, quando nós falamos de heresia, nós estamos a falar de erros reiterados da fé, continuamente, a prática contínua do mesmo erro. E quando a Inquisição não conseguia, para a própria Inquisição era considerado uma perda não se conseguir converter ou fazer com que o próprio réu se consciencializasse de que tinha praticado um ato mau, de que a sua conduta não tinha sido a mais correta. O fogo, ou seja, a condenação máxima era o relaxar, por exemplo, a condenação à morte é o relaxar ao braço secular. E quando falamos do relaxar ao braço secular, não era a Inquisição que aplicava a pena máxima. A Inquisição, na sentença, podia relaxar o réu para o braço secular e era a autoridade do rei que executava, porque a Igreja não queria se sujar. Então, a Inquisição não era a própria Inquisição que depois, e não é durante o ato do auto da fé, que é todo aquele aparato do cerimonial em que convocava toda a cidade, é que ocorria as mortes. Era um momento posterior, porque já não estava sob a alçada da Inquisição, já tinha ido para o braço secular. E no caso de Cabo Verde nós não temos esses casos assim mais violentos e mais duros. Durante os quase 3 séculos da Inquisição, tivemos um último caso, já em 1819, um caso de bigamia. E logo, em 1821, houve a extinção da Inquisição que esteve em Cabo Verde desde os primeiros tempos a que foi implementada, poucos anos depois, em Portugal. Implantada em 1542 para Cabo Verde, a Inquisição se manteve até perto da sua extinção. Para Matilde dos Santos, isto prova de que os prelados de Cabo Verde colaboraram de forma muito próxima com a Inquisição, mesmo na ausência de um tribunal físico no arquipélago. A obra, intitulada Zelar pela Fé, Inquisição e Episcopado na Diocese de Cabo Verde, 1641-1821, de Matilde dos Santos, resultante da sua tese de doutoramento, publicada pela Universidade Católica Portuguesa, traz pela primeira vez uma perspectiva historiográfica da Inquisição, caso de Cabo Verde, num período cronológico de 1641 a 1821. E é de perguntar por que zelar pela fé. Isso trata-se de uma palavra e de um conceito
que tirei mesmo dos documentos, que acabei por aproveitar do próprio documento e de todo o trama que ocorreu durante todo o funcionamento da própria Inquisição. Havia um zelo pela observância das regras instituídas pela Igreja. Então é esse zelo das autoridades que estavam ao serviço do episcopado, ao serviço da Inquisição, para com os princípios teológicos determinados pela Igreja cristã, esse zelo de todos para impor uma mesma regra à população, é que deu nome ao livro, e eu penso que acaba mesmo pela leitura, nós acabamos mesmo por perceber-se que essa preocupação, esse zelo, esse empenhamento de todos, porque eram pessoas que se consideravam detentores da verdade, detentores dos conhecimentos corretos, daí também a questão da própria leitura das Bíblias em línguas vernáculas, também eram proibidas, porque era fazer com que os leigos não tivessem conhecimento dos instrumentos e das ferramentas instituídas pela própria Igreja. Daí o zelar pela fé. Através da leitura da obra, consegue-se entender e de forma sustentada as várias fases da Inquisição e conhecer melhor a nossa história e o percurso da Igreja em Cabo Verde. Para a investigadora Matilde dos Santos, valeu a pena a investigação. Que é sempre bom nós conhecermos a nossa história, porque fala-se muito da questão religiosa, há muitos assuntos que continuam a ser atuais, que já se passaram vários séculos após o seu acontecimento, em outros contextos, mas que muitos deles ainda continuam a estar presentes na sociedade atual. Temos que saber contextualizar e conhecer, porque muitas vezes nós podemos falar, e há muita gente também que não sabia se a Inquisição tinha atuado em Cabo Verde. Há muita gente que não sabia ou seja, nunca houve um tribunal, sim, não houve, mas a Inquisição atuou como, de que forma, e não tinham conhecimento dessa presença. Mesmo eu, antes de fazer a pesquisa, eu fiquei, vamos procurar, vamos ver se realmente a Inquisição atuou e se nós temos matéria para tal. E quando se começa a desbravar o arquivo, é que não, afinal, a Inquisição teve uma presença e muito forte na Diocese de Cabo Verde. A obra Zelar pela Inquisição e Episcopado na Diocese de Cabo Verde, um estudo construído a partir de um espólio documental bastante fragmentado e truncado, comparado com a produção original, foi bem acolhida pelas autoridades religiosas em Cabo Verde e traz ao debate uma ponta da história da Inquisição num momento especial em que a Diocese e o país celebram o decênio jubilar. Costumo dizer que nada é por acaso. E estar a ser publicado nesta altura, no período do decênio jubilar, e veio em boa altura, porque é um período em que as autoridades máximas da Igreja em Cabo Verde, que atualmente são cada vez mais esclarecidas, a oportunidade de nós conhecermos a nós próprios, para depois nós sabermos pronunciar. Porque sabendo ou não, conhecendo ou não sobre a história da Igreja, nós não saberemos pronunciar, mas conhecendo a partir da documentação, porque nós estamos a falar de uma investigação rigorosa, complexa e de vários anos. São vários anos de investigação, de pesca à linha, de ler os processos de fio a pavio. Muitos desses processos têm mais de 700 páginas, porque são processos muito meticulosos. Analisar toda essa documentação e poder trazer essa história, conhecimento dos cabo-verdianos, para mim, neste momento, é um motivo de satisfação, porque, olha, é abertura para que mais trabalhos nessa ótica, porque há muita história, há muita coisa que se precisa esclarecer sobre a história da Igreja em Cabo Verde, para depois nós sabermos pronunciar, até para podermos pronunciar sobre as questões atuais. Para além das referências destacadas na obra e outras publicações da investigadora, todo o processo de Inquisição em Portugal está disponível online e acessível a qualquer um que queira confirmar casos ou tomar conhecimento, consultar ou saber outros detalhes não abordados.
Passados pouco mais de 200 anos sobre a extinção da Inquisição Portuguesa, a investigadora Matilde dos Santos nos traz um marcante avanço historiográfico que vem contribuir, sem dúvida, para um melhor conhecimento do passado da Inquisição. E chegamos ao fim da segunda grande reportagem, durante a qual procuramos explanar os principais aspectos da história da Inquisição na Diocese de Cabo Verde, com enfoque nos seus elos com a ação pastoral dos prelados aqui em Cabo Verde. Na terceira e última parte desta grande reportagem, o cardeal Dom Arlindo Furtado, o padre António Ferreira e o teólogo e historiador Jaizinho Pereira vão nos ajudar a perceber os grandes desafios que se colocam à Igreja nos tempos modernos e vão dissecar as grandes questões teológicas, doutrinais, normativas ou disciplinares com que a Igreja Católica se defronta desde o Concílio Vaticano II. O celibato na Igreja Católica, o papel das mulheres, o que dizer sobre o crime da pedofilia no seio da Igreja, o que pensa hoje a Igreja sobre os contraceptivos, o aborto e a posição também da Igreja perante a homossexualidade. Algumas das principais questões que serão abordadas na próxima grande reportagem.